escutam uma palavra surpreendente. Tu és o meu filho, ou melhor, tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E logo o Senhor amplia sua missão. Não basta apenas anunciar a salvação, restaurar Israel, mas ser aquele que leva a mensagem para todas as nações, para todos os povos, para cada um de nós. A missão de Jesus, enquanto Deus Salvador, está para além das fronteiras da terra prometida, é para cada um de nós. E nós somos herdeiros desta promessa. E meus irmãos e irmãs, enquanto herdeiros, devemos ser luz que reflete a luz verdadeira, que é Cristo Jesus. Sempre eu escuto em relação à Virgem Maria que ela é a lua enquanto Deus é o sol. A lua reflete a luz do sol, por isso ela brilha à noite. Mas também nós somos convidados a ser essa lua que reflete a luz de Deus. Refletir a luz de Deus é ter muito consciente o nosso chamado. Aqueles que ouviram a mensagem de salvação devem fazer que essa mensagem chegada aos nossos corações e reverberada em nossas mentes sejam propagadas por onde passamos. Esses dias escutamos que por onde Jesus passou, passou fazendo bem. E também somos estas pessoas, homens e mulheres chamados a realizar o bem, a fazer o que é bom, deixar marcas de salvação também por onde nós passamos. E eu até convidava aquelas pessoas que estavam naquela celebração a meditar sobre quais são as nossas impressões, quais são as marcas que deixamos por onde passamos. É importante refletir sobre isso, porque nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Imitar é fazer o que Ele fez, o bem, acolher o outro, sermos possibilidades de encontro, não de desencontro. Jesus foi tudo isso por onde passou. Realizou suas boas obras, os seus milagres, as suas ressurreições, para que aquele povo de coração endurecido pudesse reconhecer nele, pudesse ver em Jesus, o Messias esperado, a salvação. Ver no Messias, no Cristo Jesus, o modelo a ser seguido. E aí eu volto a perguntar a cada um de vocês e também a mim, serve de muita reflexão: quais são as marcas que eu tenho deixado pelos caminhos pelos quais tenho trilhado? Podemos refletir sobre isso desde o mais íntimo no nosso coração. Agostinho disse que sempre procurou a verdade, a felicidade na exterioridade, nas coisas fora, nas belas curvas nas belas curvas da criação de Deus, mas ele não entrava em si mesmo nesse processo de interioridade. Mas quando ele acordou para essa realidade, ele pôde perceber que a verdade, a felicidade estava dentro dele mesmo, porque é dentro do homem que habita a verdade. E essa verdade é Cristo mesmo, é Deus mesmo que se faz vivo e presente no interior de cada um de nós. Santo Agostinho vai chamá-lo então de mestre interior. Temos o mestre interior dentro de nós. E é por isso que eu sempre falo que é necessário esse processo de interiorização. Não uma interiorização egoísta, fechada em si mesmo, mas uma interiorização de encontro
de alegria verdadeira pelo encontro da verdade que sempre buscamos, Deus mesmo que habita no interior do homem. E nós estamos iniciando o ano, não é isso? E isso marca que celebramos o Natal tão recentemente, a vinda do Senhor, o nascimento do Senhor, mas também a promessa da parousia, a segunda vinda. E que Jesus nasceu naquele ambiente muito simples, revelando a humildade de Deus. E hoje nós escutamos que Deus se inclina até a criação, nos Salmos, que vai nos dizer: esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu o meu clamor. Deus, inclinando-se até a criação, revela a sua humildade, a sua simplicidade. Eu gosto de dizer que Deus é muito simples e nós que somos muito complexos, cheios de sistema. E muitas vezes nós nos tornamos tão complexos que dificultamos o acesso de outras pessoas à nossa vida, o encontro com outras pessoas. Deus é muito simples. Imitemos também esta simplicidade de Deus. Mas além de ser simples, Ele é humilde, porque Deus se encarna, se inclina até a criação para nos resgatar, devolver a nossa dignidade, ser Deus para conosco, com uma expressão de amor profunda, que é capaz de doar-se inteiramente por nós, para que pudéssemos ter novamente uma vida plena, uma vida em dignidade. E meus irmãos, voltando àquele ambiente que revela a simplicidade de Deus, a sua humildade, Jesus é posto naquela manjedoura. Manjedoura, como eu já disse, é lugar dos alimentos dos animais. Deus é colocado ali e Ele se torna um alimento de vida para nós. E é justamente neste lugar, nesta manjedoura, que deve ser também um lugar propício para ser colocado, é o nosso coração. O nosso coração deve ser um lugar preparado, um lugar propício para que o Senhor more, habite em nós. Sejamos homens e mulheres de coragem para aceitar que o repouso do Senhor e o seu descanso em sua manjedoura seja no lugar mais íntimo do nosso íntimo, mais sagrado, que é o nosso coração. E neste lugar, que possamos deixar o Senhor reinar em nossas vidas, através da sua mensagem de amor, através de sua promessa de salvação e também através da paz que Ele traz, porque viver em paz é viver uma vida ordenada. Uma vida desordenada não traz paz, traz confusão, desentendimento. Quando nós estamos num ambiente organizado, nós sentimos uma certa paz naquele ambiente, uma suavidade. Mas quando nós estamos num ambiente muito bagunçado, com muitas coisas fora do lugar, com muitas coisas acumuladas, isso não traz paz, traz desassossego, desordem. E aí, para vocês perceberem que apenas um ambiente desorganizado pode trazer todos esses sentimentos negativos, que é exterior a nós. Imagine quando nós estamos com o nosso coração e nossa mente em desordem. Não há paz, não há possibilidade de encontro, não há como desejarmos querer encontrar Deus em nós mesmos. Porque quando nós começamos nesse processo de interioridade, começamos a ver a desordem de nossas vidas, a desordem de nossos sentimentos, de nossas emoções, de nossa afetividade, e queremos voltar novamente para a superficialidade. E aí eu digo para vocês, é necessário termos coragem, e o Senhor mesmo nos vai dizer em vários momentos nas Sagradas Escrituras: não tenhais medo. Meus irmãos,
esta é uma frase, uma perícope, um versículo, se assim for melhor de entendimento, que nos anima em saber que o Senhor nos diz: não tenhais medo, porque Ele caminha conosco, Ele é a nossa companhia frequente e presente, Ele está sempre próximo de nós. Mas muitas vezes, na desordem que nos encontramos, nos afastamos dele, damos passos de afastamento, mas ele permanece ali. E Deus, em sua simplicidade, em sua humildade, ele é muito respeitador. Ele não é um ladrão que chega arrombando portas e janelas. Ele não arromba a entrada de nosso coração. Ele está pronto e disposto para, quando a porta abrir, entrar e reinar em nossas vidas. E no Evangelho, João Batista reconhece em Jesus o cumprimento da promessa, e assim está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a luz definitiva, meus irmãos, mas não uma luz que se impõe com força, é a luz do Cordeiro que se oferece, que carrega o pecado do mundo e que salva pela entrega. Deus, através de seu Filho enviado, nos salva por sua entrega na cruz. E a sua entrega naquela cruz não é o envio de Deus desde o princípio, porque Deus não envia o seu Filho à morte. A morte de Jesus é a consequência da nossa não aceitação, é a consequência dos nossos corações em desordem, que apesar de terem visto todos os milagres, prodígios que Jesus realizou por onde passou, por tantas vidas transformadas, por tantas curas, os nossos corações ainda não foram capazes de enxergar autenticamente nele o Salvador. E por isso, neste gesto profundo de amor pela criação, Deus se entrega por nós na cruz. Somos nós que entregamos Cristo a morrer na cruz. E Ele, obediente à sua missão, se dá por nós. E então a sua paixão, morte e ressurreição seja o combustível que mova a nossa fé. Aqueles dois discípulos que caminhavam rumo a Emaús caminhavam tristes e abatidos, porque o Senhor não havia cumprido aquilo que ele havia prometido, que ressuscitaria. E aí o que acontece com o encontro desses dois discípulos com Jesus neste caminho? Lá mais adiante, quando eles já estão na partilha do pão, eles reconhecem nele que aquele era o Jesus, que ele havia ressurgido, ressuscitado. E o que acontece com aqueles dois homens? Os corações deles se inflamavam. Então, para percebermos que quando caminhamos com o Senhor, o nosso coração, mesmo na tristeza, se inflama no desejo do encontro, no desejo de ver a promessa realizada diante de nós. E quando estamos distante dele, caminhamos tristes e abatidos, com as esperanças todas decepcionadas. Mas com ele, as esperanças são reestabelecidas e continuamos a trilhar, a peregrinar rumo a Jerusalém celeste. Meus irmãos, neste dia em que ouvimos que Jesus não se impõe com força, mas ele se entrega por amor a cada um de nós, que possamos ser testemunhas também da missão de Jesus diante daquelas pessoas que ainda não experimentaram do seu amor. Mas nós, experimentados pelo amor de Deus, sejamos esse sinal de amor por onde passarmos, assim como fez Jesus. Ser testemunha dele é também acolher o Evangelho em nosso coração.
E o Evangelho nos pede muitas coisas, e às vezes coisas muito difíceis. Eu gosto sempre de dizer, enfatizar e lembrar que o segmento cristão não é fácil. Ser católico, muito mais difícil que podemos imaginar. Por isso, é necessário estarmos experimentados do amor autêntico de Deus. E estar experimentados deste amor é nos abrir à ação do Senhor e permitir que Ele reine em nossas vidas. Amém?